Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cumprimento os pacientes, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde, que trabalham pelo bem-estar dos nossos irmãos. E Deus conceda a graça da saúde a todos os pacientes. Nesta Santa Missa vamos nos unir ao povo que sofre na Ucrânia pela invasão de um líder do país territorialmente maior do mundo. Mas a ambição não tem limites e quem mais tem sempre deseja ter mais. Não se trata simplesmente de suspender a invasão. É muita lágrima que já foi derramada, muitos jovens que morreram dos dois lados, muita separação de família, muitas viúvas, muitos órfãos, muita destruição, muita perda da propriedade que famílias adquiriram com o seu trabalho ao longo dos anos. Que Deus conceda paz a essa nação, mas sobretudo paz aos corações e a graça de recuperação de seu bem-estar de vida. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Fazei, Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como astros no mundo, vós resplandecais, mensagem de vida ao mundo anunciando. Da vida a palavra com fé proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não podes ver a trave no teu próprio olho?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos maus, frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, coloco duas perguntas para nos iluminar na compreensão deste trecho do Santo Evangelho que acabamos de ouvir. Eu sou bom porque eu venho à missa, ou eu venho à missa porque eu sou bom? Eu repito. Eu sou bom porque eu venho à missa, ou eu venho à missa porque eu sou bom? A pergunta contrária seria a seguinte: eu sou mal porque eu peco, ou eu peco porque eu sou mal? Voltando ao tema da árvore. A árvore é má porque dá maus frutos, ou a árvore dá maus frutos porque ela é má? A árvore é má porque dá maus frutos, ou a árvore dá maus frutos porque ela é má? Se eu planto um limão cravo, eu não vou colher laranjas ponca. Ou seja, a árvore dá maus frutos porque ela é má. E, portanto, eu venho à missa porque eu sou bom. E eu peco porque eu sou mau. E pecando, eu me torno pior do que já era. Vindo à missa, eu me torno melhor do que eu já era. Portanto, a mudança é de dentro para fora. Atos bons não me fazem bom. O fato de fazer coisas boas não torna boa uma pessoa. Mas se ela se tornar boa no seu coração, aí ela fará atos bons. O bem e o mal brota de dentro para fora, não é de fora para dentro. E por isso, Jesus critica a hipocrisia do parecer. E a nossa cultura, ela vai muito na linha do parecer. E a bondade, ela tem que estar na linha do ser. Ser bom e não parecer bom. Se bem que São João Bosco ensina que não basta ser bom, é preciso também parecer bom. Ou seja, não dar oportunidade com nossas ações e atitudes que os outros possam até pensar mal de nós. Não basta ser bom, é preciso também parecer bom. Mas vamos voltar ao tema. Não é o cumprimento dos 10 mandamentos da lei de Deus, não é o cumprimento dos 10 mandamentos que me torna bom.
Mas se eu for bom do meu coração, eu sentirei feliz no cumprimento, me sentirei feliz no cumprimento dos 10 mandamentos. E recordo, mais uma vez, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 21, a tradução da Bíblia TEB, tradução ecumênica da Bíblia, ela é mais objetiva, mais fiel ao texto original grego. E ela traduz: Cristo é a minha lei. Veja que é uma percepção mais fiel, mais exigente. Os mandamentos da lei de Deus, se nós os entendermos de fora para dentro, eles podem ser abraçados com amor ou sem amor. Mas se Cristo é a minha lei, então é de dentro para fora. À medida que eu me torno bom no meu coração, os atos, as palavras que eu falar, elas vão ser todas marcadas pela bondade. Uma pessoa pode observar a lei apenas por conveniência, por exemplo, as leis do trânsito. Mas se ela vivencia o bem de dentro para fora, com guarda ou sem guarda, ao observar, ela observa as leis do trânsito. Elas observam por uma convicção interior e não pela possibilidade de uma punição exterior. A bondade do coração a leva a observar a lei do trânsito. A bondade do coração da pessoa leva a pessoa a observar as leis de Deus, de dentro para fora. Cristo é a minha lei. Assim, por exemplo, eu perguntaria, falar palavrão é pecado? Dizem que o rico vai ao psiquiatra e o pobre fala palavrão. E cada um resolve seu problema. Mas falando essas palavras, eu me torno presença e sinal de Jesus? Não. Cristo é a minha lei. E assim, nem no desabafo, uma pessoa de coração bom permitiria usar o uso dessas palavras que não convêm. Ser uma árvore boa, que dá bons frutos. É de dentro para fora. Não são meus atos que me tornam bons, mas se eu me tornar bom no meu coração, eu colocarei atos bons de amor, de perdão, de misericórdia. E assim, eu venho à missa porque eu sou bom. E quando peco, eu peco porque eu sou mau. Vindo à missa, eu me torno melhor. Fortaleço a graça de Deus em mim com uma resistência maior ao maligno e ao pecado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, rezemos com toda a confiança a Deus Pai. Iluminai, Senhor, a Igreja, para que sempre proclame a palavra capaz de levar vosso povo a produzir abundantes frutos de vida, nós vos suplicamos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Conduzi as autoridades que têm a responsabilidade de julgar, para que o façam com honestidade,
justiça e ética, nós vos suplicamos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Acompanhai os discípulos e discípulas do vosso Filho, para que sejam sinceros no falar, coerentes no agir e perseverantes no seguimento do Mestre, nós vos suplicamos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Fortalecei os pobres e todos os que sofrem, para que se mantenham firmes na busca por dignidade e saibam em tudo agradecer vossa bondade, nós vos suplicamos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Acolhei a prece silenciosa que está no coração de cada um de nós. Nós vos suplicamos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Pelo fim desta guerra tão terrível, para que o povo da Ucrânia encontre a paz e a alegria de viver, e as famílias consolo na sua dor, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que a vossa palavra de verdade seja luz para a nossa consciência e nossas ações por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de continuar a Santa Missa, quero lembrar uma coisa. Às vezes se reza, se pede intervenções de Deus na natureza, como, por exemplo, a chuva e outras coisas mais. Deus deu as leis da natureza e Ele as observa. E assim o prego sempre vai afundar na água. E o fogo sempre vai crescer para cima. Essas leis da natureza, Deus não as muda. Mas o coração de um homem mau, Deus pode mudar. Sem querer julgar o presidente Putin, podemos dizer que a ação dele é má. O que ele está fazendo é errado. E assim podemos rezar e pedir que Deus mude o coração desse homem, para que, tendo um coração melhor, ele possa também colocar atos melhores e retirar seus soldados do país invadido. Aí rezar pela conversão desse homem que, dentro da sua compreensão, da sua percepção, tem trazido tanta lágrima, tanta tristeza à humanidade. As leis da natureza vão continuar. A chuva cairá no seu tempo oportuno da natureza, mas o coração dos homens pode mudar. E é muito importante, mesmo a pessoa não sabendo que eu rezo por ela, a oração de muitas pessoas por uma determinada pessoa pode ajudar, trabalhar e transformar o coração dela. Então, rezar não apenas pelo fim da guerra, mas que Deus conceda a graça a essa pessoa de se converter e de uma mudança no seu coração. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos dais o que oferecemos e aceitais nossa oferta como um gesto de amor, fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, frutifiquem para nós em prêmio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa igreja, peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos em seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ao Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, meu irmão Cláudio, bispo desta igreja, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo. Possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva a nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos de vosso Filho Francisco e dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face, e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tua presença sagrada
Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos pedimos, ó Deus, que este sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça participar da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Renovo meus cumprimentos aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que trabalham nos hospitais da ProSaúde, levando a esperança da saúde, da vida aos pacientes nesses hospitais, que Deus lhes conceda a graça da saúde, recuperação e retorno aos próprios lares. Rezemos também pelos que sofrem com a guerra, sobretudo as famílias, as pessoas que estão perdendo seus caros e, portanto, a amargura íntima, profunda, por causa da injustiça em que acontece a morte dessas pessoas. Rezemos pela paz do mundo. Quarta-feira próxima é quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência de carne para os católicos. Como é que é o jejum? De manhãzinha, uma xícara de alimento líquido e um pãozinho, sem mais nada. Pode-se fazer uma refeição forte, que pode ser ou no almoço ou no jantar. Se se faz a refeição forte no almoço, à noite é uma sopinha, ou algo equivalente, uma consoada. E não tem outras refeições, não. Bebidas alcoólicas cortadas. Penitência nessa quarta-feira. E fazer isso com espírito de penitência, unindo seu coração aos sofrimentos de Jesus na cruz. Eu tinha um amigo, ele é falecido, ele fazia quarta-feira de cinzas muito fiel, mas ele punha um frango no forno e ficava esperando meia-noite para comer o frango dele. Eu dizia para ele, você cumpre a lei, mas você não cumpre o espírito da penitência da quaresma. Ele ria, e assim a vida inteira sempre fez isso. Na quarta-feira de cinzas e na festa sexta-feira santa, ele tinha um frango no forno esperando meia-noite. E com isso, ele sofria muito mais que os outros que faziam seu jejum com alegria e com penitência. Quarta-feira, jejum e abstinência de carne para nós católicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.